Se você investir R$ 1.000 por mês, quanto tempo leva para chegar aos 100 mil? Parece uma pergunta simples, mas a resposta real pode te surpreender. E mais do que isso, ela pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, investimentos e principalmente o tempo. Porque a verdade é que não existe milagre aqui. Não tem atalho escondido, não tem uma fórmula secreta, mas existe um caminho claro e ignorado pela maioria. Vamos começar pelo cenário mais simples possível, sem investimento nenhum, somente disciplina. Você separa R$ 1.000 todo mês e guarda. Sem rendimento, sem riscos, sem complicação. Quanto tempo levaria para chegar aos 100 mil? A conta é direta. 100 mil dividido por R$ 1.000 por mês. Isso dá 100 meses, ou seja, 8 anos e 4 meses. Só isso já traz um primeiro choque de realidade, porque muita gente acha que precisa de investimentos mirabolantes para chegar lá, quando na verdade, só o ato de poupar com consistência já resolve grande parte do problema. Agora vem um ponto interessante. Esses 8 anos e 4 meses parecem muito tempo, mas na prática não são. O problema é que as pessoas não têm dificuldade em esperar. Elas têm dificuldade em esperar sem ver resultado. E aqui entra a primeira grande armadilha. Como o progresso no começo é lento, parece que não está funcionando. Mas agora vamos adicionar uma variável que muda completamente o jogo: os juros compostos. Pense da seguinte forma: em vez de somente guardar dinheiro, você coloca esse dinheiro para trabalhar. Não estamos falando de nada absurdo. Vamos usar um cenário conservador, algo próximo de 10% ao ano. Nesse cenário, você continua colocando seus R$ 1.000 todos os meses. A diferença é que agora, o dinheiro que já está lá começa a render. E esse rendimento também começa a render. É o famoso efeito bola de neve. E aqui vem um ponto interessante. Com esse pequeno rendimento, o tempo para chegar aos 100 mil já começa a cair. Não de forma mágica, não de forma absurda, mas o suficiente para fazer diferença. E mais importante do que o tempo em si, é entender o comportamento desse crescimento. Investindo R$ 1.000 nessa taxa de retorno, você chegaria aos 100 mil em aproximadamente 6 anos e 2 meses. Ou seja, são 2 anos e 2 meses que os juros trabalharam por você, diferentemente da primeira simulação, em que você não investiu esse dinheiro. Nos primeiros meses, praticamente nada muda. Você olha para o saldo e parece que é só o dinheiro que você colocou ali. Os rendimentos são pequenos, quase irrelevantes. E isso é perigoso porque é exatamente nesse ponto que muita gente pensa: isso não vale a pena. Só que essa conclusão é baseada em uma visão de curto prazo, sobre um processo que só faz sentido no longo prazo. Agora vamos subir um pouco esse cenário. Em vez de 10% ao ano, pense em algo próximo de 12%. Ainda totalmente possível, dentro de uma estratégia simples e acessível. Aqui o efeito começa a ficar mais visível. Ainda não é nada impressionante no começo, mas depois de alguns anos, a diferença começa a aparecer. Com essa nova taxa de rendimentos, você chegaria aos 100 mil em cerca de 5 anos e 10 meses. Vamos agora ser mais ambiciosos. Uma taxa de retorno de 15% ao ano. Nesse cenário, você levaria cerca de 5 anos e meio para atingir os 100 mil reais. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais o dinheiro trabalha por você. Mas isso até certo ponto. Sim, a taxa de retorno aumentou e o tempo diminuiu, mas não na mesma proporção. Você saiu de um cenário mais conservador para um mais agressivo, assumiu mais risco e, mesmo assim, não cortou pela metade o tempo até os 100 mil. Isso mostra que a taxa de juros ajuda, mas ela não é o principal motor do processo. Na prática, aumentar os aportes costuma ter um impacto muito maior do que tentar espremer mais alguns pontos percentuais de rentabilidade, porque o aporte é garantido, está sob seu controle. Já a taxa de retorno não. Ela depende de mercado, de cenário econômico, de variáveis que você não controla. E é aqui que muita gente se perde. Ao invés de focar em aumentar a capacidade de investir, a pessoa começa a correr atrás de taxas cada vez maiores. E junto com taxas maiores, vem mais risco. Com mais risco, aumenta a chance de perdas, de frustração e até de sair completamente do plano. Ou seja, na tentativa de acelerar o processo, a pessoa pode acabar atrasando, ou pior, interrompendo tudo. Por isso, existe um equilíbrio importante aqui. Buscar bons investimentos faz sentido, é claro, mas se apegar a rentabilidades altas, como se isso fosse o fator decisivo, é um erro. A taxa de retorno acelera, mas é o aporte que constrói. Se você aumentasse os aportes para R$ 1.500 mensais, naquela mesma taxa de 12% ao ano, você atingiria os 100 mil reais em apenas 4 anos e 4 meses. Ou seja, reduziu o tempo em mais de um ano e ainda manteve o seu dinheiro em investimentos seguros. Agora, um ponto importante para deixar isso tudo ainda mais realista. Quando a gente usa uma taxa como 12% ao ano, dependendo dos investimentos que você tem,
Isso não quer dizer que você vai ganhar exatamente isso todos os anos. Esse número é só uma média, uma referência para facilitar o entendimento. Mas na prática, a sua carteira pode oscilar. Você pode ter ações que em um ano rendem 20, 25% e no outro caem ou andam de lado. Pode ter fundos imobiliários entregando menos do que isso em determinados períodos. E a renda fixa também varia, acompanhando a taxa básica de juros, como a taxa Selic, que sobe e desce ao longo do tempo. Ou seja, não existe uma linha reta de crescimento. É exatamente por isso que a visão precisa ser de longo prazo, porque no curto prazo os resultados são irregulares e às vezes até frustrantes. Mas quando você olha vários anos juntos, essas oscilações tendem a se equilibrar e o crescimento aparece com muito mais clareza. Se você se apegar ao resultado de um único ano, corre o risco de tomar decisões erradas. Agora, se você entende que isso faz parte do processo e mantém a consistência, você deixa o tempo fazer o trabalho pesado. E aqui está o maior erro que as pessoas cometem. Elas desistem antes da curva começar a subir de verdade. Elas abandonam o processo exatamente no momento em que ele começaria a recompensar a disciplina. Pensa nisso por um segundo. Se você consegue manter R$ 1.000 por mês durante alguns anos, você já fez a parte mais difícil, porque não é sobre o quanto você investe de uma vez, é sobre quantas vezes você consegue repetir o mesmo comportamento sem falhar. Agora vamos olhar por outro ângulo. Imagine duas pessoas. A primeira investe R$ 3.000 todos os meses durante um ano e depois para. A segunda investe os mesmos R$ 1.000, mas continua por vários anos. A diferença entre elas não está no valor, e sim na consistência. E no longo prazo, isso cria um abismo entre os dois resultados. Agora, tem um fator psicológico que quase ninguém percebe, mas que destrói completamente a consistência. O efeito do tanto faz agora. Ele acontece quando você quebra uma regra que vinha seguindo, e ao invés de corrigir rápido, você simplesmente desiste por um tempo. Por exemplo, você estava investindo R$ 1.000 todos os meses. Tudo certo. Aí chega um mês em que você não consegue investir. Pode ser um imprevisto, uma despesa maior, qualquer coisa. Até aí normal. Isso faz parte da vida real. O problema começa no que vem depois. Ao invés de pensar, ok, esse mês foi exceção, mês que vem eu volto ao plano, muita gente entra num pensamento automático de já falhei mesmo, então tanto faz. E esse tanto faz vira 2 meses sem investir, depois 3, e quando percebe, o hábito que estava sendo construído simplesmente desapareceu. Isso é muito parecido com o que acontece em dietas. A pessoa sai do plano em uma refeição e pensa, pronto, já estraguei tudo mesmo. E aí transforma um pequeno desvio em um colapso completo. No mundo financeiro, isso é ainda mais perigoso, porque não é só um mês perdido, é uma quebra de consistência. E como você já viu, consistência é a base de tudo. E aqui está um ponto mais importante. Perder um mês não tem praticamente impacto nenhum no resultado final, mas abandonar o processo por causa disso tem impacto enorme. Por isso, você precisa se blindar contra esse tipo de reação. Entender que falhas pontuais fazem parte, mas não podem virar um padrão. Se você conseguir voltar ao plano rapidamente, quase como se nada tivesse acontecido, você mantém o efeito composto funcionando. Agora, se você deixa um pequeno erro virar uma sequência de decisões ruins, aí sim, o custo se torna alto. No final, não é o mês que você falhou que define o seu resultado, é o que você faz depois dele. Agora presta atenção nisso. Existe um momento específico nessa jornada em que as coisas começam a mudar de verdade. Não é no primeiro ano e nem no segundo, mas depois de algum tempo de consistência, o crescimento começa a acelerar. E não porque você aumentou o valor investido, mas porque a base ficou maior. E é exatamente por isso que chegar nos primeiros 50 mil é mais difícil do que sair deles até os 100 mil. Porque no começo você está construindo a base, e a base demora. Não tem recompensa rápida, mas é o que sustenta todo o resto. Se você olhar somente para números, pode parecer que metade do caminho já foi percorrida quando você chega nos 50 mil. Mas na prática, a segunda metade tende a acontecer mais rápido. E isso quebra completamente a intuição da maioria das pessoas. Já vimos que investindo R$ 1.000 a uma taxa de 12% ao ano, você chega nos 100 mil em cerca de 5 anos e 10 meses. Mas para chegar na metade desse caminho, você levou quase 3 anos e meio. Ou seja, a segunda metade foi mais de um ano mais rápida do que a primeira. Porém, esse efeito ainda é pequeno, perto do que ele será no longo prazo, após você juntar de fato os primeiros R$ 100.000. Agora que você entendeu como o tempo e os juros compostos começam a trabalhar a seu favor, a próxima pergunta natural é: dá para acelerar esse processo? A resposta é sim, mas não da forma que a maioria imagina. Quando as pessoas pensam em acelerar, elas imediatamente pensam em buscar investimentos mais arriscados, promessas de rentabilidade alta, atalhos. Só que isso geralmente leva ao efeito contrário, porque ao tentar acelerar demais,
demais, você aumenta a chance de errar, perder dinheiro e, pior ainda, sair completamente do jogo. A forma mais eficiente de acelerar não está no investimento em si, está no comportamento ao redor dele. E aqui entram alguns pontos que parecem simples, mas que fazem uma diferença enorme no longo prazo. O primeiro é aumentar os aportes ao longo do tempo. Você não precisa começar com mais de R$ 1.000. Na verdade, você nem precisa começar com os R$ 1.000. Mas se ao longo dos anos você consegue aumentar esse valor, mesmo que seja pouco, o impacto, como já vimos, é gigantesco, porque você não está só aumentando o valor investido, você está potencializando todo o efeito dos juros compostos sobre uma base maior. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. O seu maior ativo no começo não é o investimento, é a sua capacidade de gerar renda, porque é isso que permite aumentar os aportes. É isso que dá poder ao processo. Outro detalhe muito importante é evitar o aumento do padrão de vida, na mesma proporção da renda. Esse é um dos maiores sabotadores silenciosos da construção de patrimônio, porque ele não parece um erro. Na verdade, ele parece uma recompensa. Você começa a ganhar mais e, naturalmente, quer viver melhor. O problema é quando isso consome toda a sua evolução da renda. Se toda vez que você ganha mais, você gasta mais, você fica preso no mesmo lugar. Isso impede que você aumente seus aportes. E sem aumentar aportes, o processo continua, mas em uma velocidade menor do que poderia. Existe uma diferença enorme entre melhorar de vida e inflar o padrão de vida. Melhorar de vida é fazer escolhas conscientes, alinhadas com o seu momento. Inflar o padrão de vida é simplesmente gastar mais porque pode, e essa diferença no longo prazo custa muito caro. Outro ponto extremamente importante é reinvestir absolutamente tudo. Nesses cálculos que fizemos, estamos levando em conta que você não vai retirar um centavo dos seus rendimentos. Tudo volta para o jogo. Parece óbvio, mas muita gente começa a retirar pequenos valores no meio do caminho. Isso quebra o efeito composto. Os juros compostos funcionam melhor quando não são interrompidos. Cada retirada é como se você estivesse reduzindo a força da bola de neve. E no começo, quando ela ainda está pequena, qualquer interferência faz muita diferença. Agora, tem outro fator que pouca gente leva em consideração, mas que pode atrasar muito o processo: as dívidas, principalmente aquelas com juros altos. Porque enquanto você tenta ganhar 0,8% ao mês investindo, você pode estar pagando 5, 10% em dívidas. Então, antes de pensar em acelerar investimentos, faz muito mais sentido eliminar qualquer dívida cara, porque o retorno de quitar uma dívida com juros altos é imediato e garantido. Mas o mais importante de tudo é criar um sistema que funcione para você, e não para o seu colega ou seus familiares. Um sistema simples, repetível e sustentável, onde você sabe quanto vai investir todo mês, onde esse dinheiro vai, e simplesmente executa, sem precisar tomar decisões complexas o tempo todo, sem depender de motivação, porque motivação falha. Um sistema não. Isso tira aquele peso de acertar sempre e coloca o foco em continuar sempre. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga essa jornada. No começo você está correndo atrás dos 100 mil. Parece distante, parece demorado, mas depois que você chega lá, o jogo muda. Com 100 mil investidos, você já está gerando uma renda passiva de R$ 1.000 por mês. É como se você estivesse ali, investindo seus R$ 1.000 mensais. E do outro lado, um soldado dos juros compostos estivesse trabalhando e depositando para você mais R$ 1.000. É como se no começo você estivesse empurrando tudo sozinho. E depois de um tempo, o próprio sistema começa a te ajudar. E agora a pergunta não é mais quanto tempo leva para chegar aos 100 mil. A pergunta é: você está disposto a jogar esse jogo pelo tempo necessário? Me conta nos comentários se você já atingiu esse patamar, ou se está no caminho. Ou apenas comenta 100 mil se assistiu o vídeo até o final. E deixa o like se gostou do conteúdo.